Olá, sejam bem-vindos a mais um bloco de entrevistas. E ao meu lado está o professor Fortunato, que estará falando sobre dicas de imposto de renda e ainda o e-social. Antes de começar a nossa entrevista, gostaríamos de lembrar a todos aqueles que estão participando que ao final, no próximo bloco, nós estaremos falando com o professor Fernando de Almeida Santos. Ele é professor da PUC de São Paulo. E ele estará fazendo um sorteio de todos aqueles que fizeram inscrição no nosso evento do seu livro. Boa tarde, professor Fortunato. Bom, boa tarde, pessoal. Com muito carinho que a gente está aqui para trocar algumas informações com vocês, né, sobre essa última fase, né? Todo mundo se preparando para a semana que vem encerrar a declaração de imposto de renda. E aí a gente queria, né, fazer esse debate junto com vocês, quem tiver, né, curiosidades, né? A gente está aguardando. E aí para falar sobre, né, o perigo do leão, né? A gente brinca até, né, em relação a esse fato, né? Tá chegando a hora e conforme as notícias, não sei se vocês acompanharam nessa semana, né? Ainda falta quase 50% do pessoal para declarar. Pois é, Fortunato, e na nossa proposta de entrevista a gente mencionou que você daria dicas, né? Tem dicas para se pagar menos imposto de renda? Sim, Lucélia, tem dicas, né? A mais aconselhável que todo mundo fala primeiro se documentar, né? Então preparar toda a documentação para poder elaborar a declaração da forma mais correta, né? E mais legal possível, né? Ou seja, né, não esquecer nenhum detalhe, né? Então os principais são a declaração de rendimentos, né? Que o pessoal ainda insiste em falar cédula C, né? Aí a gente até brinca, né? Não é mais cédula C, é declaração de rendimentos, né? A cédula C era porque antigamente as empresas faziam cédula A, cédula B e cédula, né, C para entregar para o empregado. Cédula A ficava na empresa, cédula B era enviado para a Receita, né? E a cédula C que era fornecida para o funcionário para fazer a declaração, né? Agora, né, com todo o sistema informatizado, né, já não teria. Então o nome correto seria declaração de rendimentos. Então, de posse da declaração de rendimentos, né, e agora seria interessante, a partir desse ano, né, a Receita está chamando bastante atenção em relação a isso. Tomar bastante cuidado com o extrato bancário, né, porque os bancos já começaram a fazer seu envio de informações através do CPF, né, para a Receita Federal. Então, a Receita Federal está cercando, né, está fechando o cerco em relação a esse assunto que são as informações bancárias. E em anos anteriores, normalmente o pessoal nem declarava, né? Então tem que declarar, né? Então o principal seria declaração de rendimentos, né? E o extrato bancário. E aí os outros cuidados, né? O patrimônio, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Declarar quem tem casa, quem tem carro, né? Fazer a declaração de acordo com a relação de bens que possui. Fortunato, e quem é que está obrigado hoje a prestar essa informação no calendário referente a 2013, ano corrente 2014? A informação, assim, no pé da letra seria R$25 mil, né? Então, R$25 mil já obriga a pessoa a fazer declaração de imposto de renda. Só que é muito flexível isso, né? Então, por exemplo, tem gente que não teve rendimento, não chegou a 25 mil de rendimento, mas é sócio de empresa, então tem que declarar, né? Porque ele possui participação numa empresa, faz parte de uma sociedade. Tem gente que fala que não tem rendimento, que chegou a 25 mil reais, mas de repente tem uma casa no valor de 350 mil, então passou de 300 mil de patrimônio, está enquadrado, né? Tem gente que fala, estrangeiro, né? Chegou no Brasil, ano 2013, qualquer data, está obrigado, né? Então começou a residir no Brasil, entrou na obrigação, né? Então o que a gente aconselha né? Se tem dúvida, faz a declaração, né? E aí lá na declaração vai ser informado, né? Então é só fazer a opção que a gente aconselha todo mundo fazer, é fazer a declaração completa. E uma outra coisa até que, por curiosidade até dos nossos alunos, Fortunato, me aposentei, né? Não sou mais obrigada a declarar, fazer a declaração de imposto de renda? Não, tem que fazer, né? É interessante essa pergunta. Falar, aposentei e já não quero saber mais de nada, né? Então, não quer saber de trabalhar, não quer saber de declarar, não quer saber de pagar imposto. Não, todo mundo entrando no rol de obrigações da Receita, tem que fazer a sua declaração de imposto de renda, principalmente aposentado.
Porque normalmente a pessoa se aposenta e aí normalmente as pessoas se aposentam, né, com dentro do rol de pessoas obrigadas a fazer declaração de imposto de renda, normalmente ela já tem um patrimônio, né, bastante visado pela Receita, né? Então normalmente são pessoas já pelo próprio volume de patrimônio que elas têm, né, já são obrigadas a fazer a declaração. Então é lógico que a partir de 65 anos, né, tem algumas deduções a mais, né, mas o programa mesmo ele já informa sobre isso, né, e aí fica fácil de achar lá, mas a princípio todo mundo, né, qualquer faixa etária entrou, passou dos 25 mil de rendimentos, tem que fazer a declaração. Se possui patrimônio acima de 300 mil, tem que fazer a declaração. Passou a residir no Brasil, né, no ano 2013, qualquer data tem que fazer a declaração, né, e assim por diante. São vários casos que caem na obrigatoriedade. Inclusive, Fortunato, existem aquelas pessoas que não se enquadram na obrigatoriedade legal, né? Não têm a obrigação de estar fazendo a declaração, mas querem. Elas podem estar fazendo? Existe a prerrogativa de anos posteriores, né? Ela continuar sendo obrigada ou se vê na obrigação de estar fazendo essa prestação de contas junto à Receita? Sim, assim, a declaração é opcional, né? É lógico que assim, tem a exigência, né? Para quem se enquadrar nisso que a gente acabou de comentar, né? Mas de repente, por exemplo, se a pessoa recebeu menos de 25 mil reais, mas vamos supor, tem gente que começa a trabalhar no mês de novembro. Então ele trabalhou no mês de novembro, no mês de dezembro. Então, ó, 5 mil reais, com salário de 5 mil reais. Recebeu 5 mil reais em novembro, 5 mil reais em dezembro, né? Pelo total que ele tenha recebido em 2013, ele não entrou na obrigatoriedade que seria de 25 mil reais. Mas se ele teve um salário, né, de 5 mil reais, certamente ele teve retenção na fonte, né? Então, qualquer pessoa pode declarar, principalmente, né, é vantagem para a pessoa declarar quando ela não atingiu a faixa do 25 mil e sofreu alguma retenção na fonte. Aí ela vai poder restituir esse valor, né? Então, é muito interessante chamar a atenção sobre isso, né? Muito legal. Qual que é a diferença dessa declaração quando a gente faz a simulação da declaração de imposto de renda, da simplificada e da completa? O programa de 3 anos para cá, ele ficou bastante simples em relação a isso, né? Então, você faz a declaração completa normal e o programa já vai acusando, né? A hora que a simplificada for mais vantajosa, o programa automaticamente ele cai como opção de simplificada, né? Se a melhor opção for completa, ele prevalece a opção completa, né? E aí até na hora de enviar o programa, né? A hora de você enviar o programa ainda avisa, né? O programa é muito didático e a intenção da Receita não é de, né? Na gíria, né, de ferrar o contribuinte, né? A intenção é de ajudar, esclarecer, agora prestar as informações da melhor forma possível, né? Fortunato, dependentes, vamos falar um pouquinho sobre os dependentes. Posso colocar a sogra, o sogro, a cunhada como dependente? Quem é o dependente legal perante a Receita Federal? Perante a Receita, né, existe o rol de dependentes lá que você pode selecionar, né? O programa presta essas informações. Normalmente são, né, os parentes de primeiro grau, né? Então os pais, os avós, né, irmãos, filhos, né? Então agora é interessante chamar a atenção sobre o seguinte: qualquer dependente pode ser declarado. Então, por exemplo, os pais, né? Então tem muita gente que tem tentação de declarar os pais como dependente para abater, né? Só que tem que lembrar que se o dependente, por exemplo, os pais, eles possuem rendimento, esse rendimento tem que ser somado, né, na sua declaração. E aí é interessante que se faça esse cálculo, né? Então pode declarar os pais? Pode, né? Agora, se tiver algum rendimento, aí vai ter que ser somado à sua declaração. Então é bom tomar bastante cuidado com isso. E aí qualquer, né, parente próximo, né, irmão, primo, né, primo não, desculpa, irmão, avô, né, pais, filhos podem ser declarados, né? Inclusive, se não for parente, né, mas tiver, né, alguma... Sobre a sua tutela, isso, né? alguma forma de tutela, né, direto dessa pessoa, né, aí também pode ser declarado. Não precisa ser só
uma relação sanguínea familiar, né? Pode ser também, né, uma relação de dependência de direito de fato. Ok. Fortunato, lembra pra gente do prazo. Até quando que eu posso encaminhar a minha declaração? Até o dia 30, até semana que vem, né, antes do feriado. Lembrar, o feriado é dia 1º, então, antes do dia 1º, né, encerra toda a declaração. Os contadores estão, né, suando a camisa e a gente está sonhando com o dia 1º, porque daí o dia 1º a gente descansa. Até lá, o trabalho continua, trabalho, a né? luta continua, né? Ok. Fortunato, uma última pergunta relativo a isso. Essa declaração, falamos já do prazo, do contribuinte, qual que é a multa, a aplicabilidade legal? Por exemplo, não tive, o meu sistema caiu, fiquei sem internet, não consegui declarar no dia 30. Vou pagar uma multa para a Receita? Vai. E além dessa multa, não preciso mais declarar, já que eu fui multada, enfim, não preciso mais declarar o imposto de renda? Não, se você caiu no rol de pessoas obrigadas a fazer a declaração, tem que fazer a declaração. Caso perca o prazo, né, não conseguir fazer até semana que vem, aí a multa, né, o valor é de 1% do valor devido que você deveria, né, deveria pagar, né, se a Receita calcular, você não fizer a declaração, a Receita vai apurar valores, né, que você deveria ter declarado e deveria pagar. E aí a multa vai ser de 1%. Isso, né? R$165. Isso, R$165 é o valor mínimo, então é 1%. Isso. Se 1% der menos de R$165, aí você vai pagar a multa de R$165. Se 1% der mais que os 165, aí você paga o valor, 1% de multa em cima do valor devido, né? Acima desse valor, o limite é 20%, é 20% do valor devido, né? Então, se você tiver que pagar tivesse que pagar, né, tivesse um imposto a pagar no valor de R$1.000, né, você teria que pagar uma multa de 20% por atraso e não de 165. Além de ter a obrigatoriedade de estar tendo que elaborar a declaração e posteriormente pagar o imposto sobre a renda, não é isso? Tem que tomar cuidado porque é uma cartinha bastante desagradável, né, que ninguém gosta de receber, é a cartinha do leão, né? Ninguém gosta de receber essa cartinha do leão e a cobrança é séria, né? Porque principalmente quem é funcionário, né? Normalmente ele já tem a empresa, né? Ela ela tem um programa chamado DIRF e aí ela faz a declaração de imposto de renda retido na fonte. Então as empresas já encerraram a DIRF, já encerraram essa declaração. Então já informaram o que pagaram para o funcionário. Então as informações já estão lá na Receita, só aguardando agora, né, a declaração do funcionário. E aí já está aguardando lá. Se a pessoa física não declarar esses rendimentos, a multa é automática, né? Então encerrou o prazo, começa a ser enviadas as cartinhas para o pessoal, né, pelo leão. Aí você vai receber uma cartinha do leão. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso e-social. As dúvidas a gente sabe que são inúmeras, né, Fortunato? O problema maior disso é que isso não está em vigor, né? Então vão ter muitas dúvidas que vão continuar sem respostas até julho desse ano. Vamos falar um pouquinho sobre sobre o e-social, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. O que ele vem agregar para as empresas e para as pessoas jurídicas que estão trabalhando no mercado? O e-social, na verdade, é um sonho, né? É um sonho tanto de contadores como do governo. A ideia é de simplificar um punhado de coisa que faz tempo que está perdida e ninguém, na verdade, conseguiu resolver essa situação. Para ter uma ideia, todo mundo sabe que tem o tal do Fundo de Garantia, né? E tem o Fundo de Garantia que é controlado pela Caixa Econômica Federal. E tem o tal do INSS também, né? Que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Na verdade, tanto o FGTS quanto o INSS, né, é uma forma de tributação em cima da folha de pagamento, né? É uma forma de tributação em cima dos empregados e em cima da empresa também. E aí, tanto o FGTS quanto o INSS, né, atualmente, né, tem que ser feito um punhado de declaração em relação a isso. Então, para os contadores, né, a gente tem que fazer o tal da RAIS, o tal do CAGED, né, e aí você tem que baixar um programa da Caixa Econômica para fazer, né, o envio, né, da GFIP, e fora isso tem o programa do INSS. Então, é uma série de programas e uma série de declarações que
existe um sonho de até 2015, né, a Receita deu esse prazo, até 2015 vai passar a ser tudo facilitado pelo e-social. Então, essa preocupação que muitos colegas da área estão tendo, né, com o e-social, ela não se justifica. A ideia é de facilitar e simplificar o trabalho, né? Então, o e-social ele vai concentrar um punhado de informações, né, sobre a folha de pagamento, né, sobre a situação do profissional. E o e-social ele promete unificar, né, o controle tanto do FGTS quanto do INSS. Só pegando o gancho do professor, tanto é que quando a gente entra na página da própria Caixa Econômica Federal, o próprio programa ele diz que um dos objetivos do e-social é o quê? Viabilizar garantias previdenciárias e trabalhistas. Então é a unificação de todo esse serviço que hoje ele é muito custoso para a empresa. A empresa ela demanda um funcionário para ir em um órgão e não consegue resolver toda a demanda que ela necessita para trazer aquela informação para dentro da empresa. Nós temos uma série de perguntas, professor, e então nós vamos abrir agora para as nossas perguntas, através do professor Guilherme, que vai estar mediando e repassando para a gente, para que o professor possa responder. Bom, boa tarde a todos, professor Fortunato, sempre muito esclarecedora as suas palavras, professora Lucélia, e realmente o assunto sobre imposto de renda causa diversos questionamentos, né? Sim. Entra ano, sai ano, por incrível que pareça, parece que as dúvidas só aumentam dos contribuintes. E realmente se vê pela quantidade de perguntas que chegaram aqui, professor Fortunato. Eu acho que se ele for responder tudo, nós ficaremos até a próxima declaração, né, 2015. Mas, enfim, nós vamos passar aqui para algumas perguntas que acabam sendo a consolidação das dúvidas de um modo geral. E aqui, professor, nós temos a primeira pergunta, que é no seguinte sentido: as pessoas que possuem retenção de imposto de renda na fonte, mesmo assim precisam fazer a declaração? Qual que é o procedimento? Inclusive, a Marielle Alves, ela fala que quem teve imposto de renda retido, certo? E não foi superior a R$25 mil a renda, mesmo assim tem que declarar? Como que funciona isso na prática? A dúvida é com relação à retenção, né? Uhum. Marielle, boa pergunta. Quem não atingiu a faixa de obrigatoriedade da declaração não está obrigado, né? Agora, dependendo do valor que você teria de restituição, né, então é automático. É só você calcular assim, ó, se você não chegou a 25 mil de rendimento, né, então qualquer valor que foi retido na fonte, você vai receber de restituição. Então é vantajoso para quem não atingiu a faixa de 25 declarar, porque vai ter essa restituição. Agora é lógico que daí vem o custo-benefício, né? Então, por exemplo, se você não atingiu a faixa de 25 mil, mas o imposto foi retido foi de R$5, né? Eu não sei se compensa, né, ter o trabalho de baixar o programa, fazer a declaração e aí correr, né, para receber R$5, né? Não sei se compensa. Tem gente que acha que compensa. Mas se de repente o professor foi de 500, né? Por que não? Então, aí... Fazer um pouquinho de esforço nesse sentido. Tem gente que fica com medo de errar, não tem problema. Se você, por exemplo, se não atingiu a faixa de 25 mil, você teve uma retenção de 500, então é lógico, é matemático, você vai receber a restituição total desse valor que foi retido, né? Aí você fica com medo, e se eu errar? Não tem problema, né? Se você errar, né, a Receita vai enviar uma carta para você, ou se você conseguir entrar no site da Receita, você pode buscar informação de o que deu de problema. E não só isso, né, professor? O próprio sistema da Receita Federal, ele é muito autoexplicativo. Então, na hora que você clicar lá em pendências, ele já vai te informar o campo que foi preenchido de forma inadequada ou que talvez não tenha sido preenchido de forma adequada, né? Temos mais? Com certeza. Além dessa questão da retenção, muitas dúvidas surgem com relação à questão de cartão de crédito. As pessoas ficam com muita dúvida se precisam informar os valores do cartão de crédito, como que está a questão dessa fiscalização, existe efetivamente uma atenção do fisco sobre esses gastos? E a pergunta é nesse sentido, professor, de um modo geral da turma que está participando. O cartão de crédito, infelizmente, virou um bode expiatório da Receita, né? Então, as empresas, as entidades que possuem, né, Visa, Master, né, essas empresas elas são obrigadas
pelos próprios obrigatoriedade do sistema financeiro. Então, assim como os bancos, eles declaram a movimentação da conta pelo CPF, as empresas de cartão de crédito também. Então, o que acontece? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque, de repente, a movimentação que você teve do cartão de crédito, ela não pode estar muito acima do rendimento que você tem, né? É o cuidado que a gente tem, inclusive, com o patrimônio, né? Então, por exemplo, tem gente que não tem casa, teve um rendimento de 30 mil anual e compra uma casa de 50, né? É lógico que existe um negócio chamado malha fina, né? Então, é automático e lógico, né? Ou seja, vai casar todas as informações, se você tem dívida, se você adquiriu um empréstimo ou não para cobrir esse furo no seu fluxo de caixa, né, professor? Então o cartão de crédito entra nisso, né? Então, você teve uma movimentação de cartão de crédito de 100 mil reais em 2013, e aí você teve uma renda de 50 mil reais em 2013, tem alguma coisa errada, né? Então, é simples, né? É matemático e informatizado, né? Então, vai pegar. Bom, professor, existem várias dúvidas também, vários questionamentos, quando o contribuinte, ele por algum equívoco, transmite de forma errada a declaração. Seja de uma forma que ele mesmo observou, ou ele não observou e depois de um certo tempo ele vem anotar que houve um erro. São questões que podem acontecer com qualquer um. E qual que é o procedimento? Existe uma retificação? Tem um prazo para ser cumprido? Mesmo assim há uma penalidade? O que o contribuinte deve fazer? O contribuinte faz assim, terminou a declaração, né? Aí percebeu que alguma coisa está errada, né? Não tem prazo. Você pode, enquanto não for notificado pela Receita Federal, você pode fazer a retificação a qualquer tempo. Só que na lei, né, meu colega Guilherme, né, tributarista, pode me ajudar nisso. A lei fala a qualquer tempo, mas na verdade, né, a declaração de imposto de renda, ela prescreve com 5 anos. Então esse a qualquer né, prazo seria até 5 anos. Então, por exemplo, ninguém pode fazer uma retificação de uma declaração feita há mais de 5 anos. Né? Por quê? Porque daí já prescreveu todo o prazo, né, suficiente, necessário para poder entrar com alguma reclamação. Mas fora isso, a qualquer. Você terminou a declaração agora, né, semana que vem, né, na quarta-feira. Na quinta-feira você descobriu que tem alguma coisa errada, pode fazer a retificação. Né? Não paga nada, não tem né? multa, né? Não tem multa, não tem nada. Você só vai arrumar a informação errada, né? Agora tem que tomar o cuidado seguinte: depois que você entregou a declaração, não pode mudar mais a opção. Então, tem gente que já planeja assim: eu vou fazer errado, depois eu faço a certo. Cuidado com isso, né? Por quê? Se você fizer a opção pela declaração completa, né, a retificação, né, vai ter que ser pela declaração completa. Se você fizer a declaração simplificada, a retificação vai ser simplificada. Não pode mais mudar depois do prazo, né, final de entrega. Então, pode fazer retificação sim a qualquer prazo. Esse a qualquer prazo é até 5 anos e antes de ser notificado pela Receita Federal. Existem casos que mesmo depois da notificação pela Receita Federal, você pode fazer a retificação, né? Tem gente que fica morrendo de medo de receber a cartinha da Receita Federal, né, dar um ataque cardíaco, né? Não é assim, né? A Receita, ela vai pedir primeiro esclarecimento, vai dar um prazo para você fazer a retificadora, e aí se você não conseguir retificar, né, ou seja, se realmente está errado e as informações que você prestou não foram idôneas, né? Aí sim, lógico que você não vai conseguir retificar, a Receita vai perceber o erro, vai ficar complicado sua situação, aí vai vir uma notificação mais pesada, que aí já é da cobrança do imposto devido. Tá certo. Professor, o nosso participante, o Hermes, ele pergunta com relação à questão dos financiamentos, como que eles devem ser declarados? Tem que colocar absolutamente tudo, enfim, o que precisa ser informado para a Receita? Essa é uma pergunta bastante interessante que dá muita confusão na hora de declarar, né? Depende da forma de aquisição. Normalmente, todas as casas financiadas pelo Sistema Financeiro de Habitação, né, pela Caixa Econômica Federal,
ou, né, os automóveis. Então o que acontece mais e que dá mais problemas são os bens imóveis, as casas, né, e os automóveis. Você só deve declarar o valor pago até 31/12 de 2013. Então, por exemplo, quem comprou uma casa no ano de 2013. Totalmente, né? financiada, professor? Isso, a casa foi totalmente financiada. A casa que você comprou foi no valor de R$300 mil. Só que você deu de entrada 50 mil no mês de novembro. E aí você só pagou uma prestação de R$1.000 no mês de dezembro. Então a casa vale 300. Só que você deu uma entrada de 50 e pagou mais uma prestação de R$1.000. Então você vai declarar o quê? Né? Então você vai declarar lá em 31/12/2013, você vai declarar R$51 mil. Né? Aí você fala, não, mas a casa vale 300, não interessa. O que você pagou da casa é 51, então é 51 que você tem que declarar lá. Né? 31/12/2012, em branco, né? Não deixa nada, deixa zerado, porque você adquiriu a casa em 2013. Né? Quem já tem casa e já vem declarando, né, não pode atualizar o valor. É uma tentação danada fazer isso, mas não pode, é proibido. Né? Então, o meu imóvel valorizou, professor. Né? Não Tem vale gente que fala, não, mil. a minha casa eu paguei 50 mil, só que eu recebi o carnê de IPTU e minha casa está valendo 500 mil. Não interessa, você pagou R$100 mil na sua casa, não interessa que o carnê de IPTU, que a avaliação da sua casa esteja em 500. Você tem que declarar como 100 mil. Exatamente. Só pode alterar o valor do bem se você promover benfeitorias. Então, por exemplo, se até 31/12/2012 você tinha uma casa no valor de R$100 mil, e aí você fez uma reforma, né, gastou 200 mil na sua casa, né, então você guarda os comprovantes, né, de investimento que você fez na sua casa, material, pedreiro, tudo que você fez, você guarda os recibos, né? E aí você gastou 200 mil, mais os 100 que você pagou pela compra da casa, deu 300 mil reais. Então você vai declarar 300 mil reais. Ah, mas minha casa vale 500. Não tem importância, não pode. Você vai declarar 300 mil reais. Né? Automóvel é a mesma coisa. Né? Então, automóvel você é o mesmo processo. Você deu entrada em um automóvel. E aí, aquele valor de entrada, mais o valor das parcelas que você pagou durante 2013, é o valor do automóvel que você vai declarar em 31/12/2013. Né? Não, mas eu dei de entrada 5 mil, paguei mais 3 mil de prestações, paguei ao todo 8 mil, mas meu carro vale 50 mil. Tudo bem, seu carro vale 50 mil, mas a declaração de bens que você tem, o valor declarado é de 8 mil. Não sei se vai dar tempo de explicar por que isso, né? Mas eu vou tentar ser rapidão aqui. Você, já estou me acusando aqui, né? Você comprou um carro, vamos lá, pensando comigo, olha só como que é a lógica. Você pagou 5 mil num carro, e mais 5 mil de entrada e mais 3 mil reais de prestação, deu 8 mil. Seu carro vale 50, só que você recebeu de salário durante o ano, né, 30 mil reais, né? Se você recebeu 30 mil reais, não tem como você comprar um carro de 50. Não então, à vista, né? Isso, não à vista. Então, por isso que você tem que declarar 8 mil, porque você deu 5 mil de entrada, mais 3 parcelas de R$1.000, o que daria 8 mil. 8 mil, tudo bem, você tem condições de pagar, porque o seu salário é 30 mil. Ah, mas meu carro é de 50. Se você declarar 50, você vai cair automaticamente na malha fina da Receita Federal. Né? É lógico que vai chegar lá e você vai demonstrar que você errou, né? Só que é uma dor de cabeça para fazer o tal do agendamento, comparecer à Receita Federal, então é melhor... explicar tudo isso. E explicar, até explicar tudo isso, é lógico que vai dar uma dor de cabeça danada, né? Então é melhor evitar, né? Então não sei se deu para ajudar. Bom, vamos então caminhar para a nossa última pergunta, né? Afinal de contas, nosso tempo está voando. Enfim, professor, a última questão aqui que teria que ser colocado, as dúvidas que existem com relação à questão da utilização de recibos médicos, de fisioterapia, enfim, de tratamentos de saúde. Quais são os cuidados que o contribuinte tem que tomar com relação a esses recibos? A Receita inventou uma fórmula especial para isso, chamado DIMED, né? DIMED é uma declaração, né, de informações dos profissionais de saúde. Então, a Receita Federal, né, tem um programa de declaração de imposto de renda pessoa física, que são as pessoas físicas que fazem esse programa, essa declaração que a gente está fazendo agora.
Os profissionais de saúde, eles passaram a ser obrigados a fazer essa declaração, né? Então, o profissional ele tem que declarar quanto que ele emitiu de recibo. É o programinha chamado DIMED, né? Então, é o programinha que os profissionais de saúde têm que usar para poder emitir recibos válidos que poderão ser declarados no imposto de renda para abatimento, né? Então, esse valor, né, é muito importante em relação a isso. Não sei se é chato a gente comentar isso, mas antigamente era uma festa danada. Chegava no mês de abril, tinha um punhado de contribuinte que ficava tentando comprar recibos, né, de profissionais da saúde. Não dá mais para fazer isso mais, principalmente no mês de abril. Por quê? Porque a declaração de MED, ela encerrou no mês de março, né? Então, não existe profissional de saúde idôneo, né, que não queira ter problemas, né, com a Receita Federal, que possa emitir recibo avulso agora, no mês de abril, em relação a 2013. Isso é um cuidado, né? Porque, muito sério. Muito sério, tem multa para isso. Né? Então, os médicos, os profissionais de saúde que já fizeram a sua declaração de recibos emitidos em 2013, se eles tentarem fazer alguma alteração para incluir alguém, tem multa para isso, né? E vai depender do valor que ele está declarando a mais, né? E é lógico que a Receita vai acompanhar isso, né? Então, acabou a festa, né, que tinha, né, de recibos de profissionais de saúde e lembrando que o que você tem direito de deduzir são os serviços, né, serviços de saúde. Então, tem gente que foi no médico e comprou remédio e aí traz a notinha da farmácia para os contadores para declarar, para deduzir remédio. Isso aí não vale, só vale, né? Então, se você pagou a consulta, né, mesmo aquele valor de contribuição, quem tem plano de saúde paga um valor de contribuição a mais para ser atendido pelo médico, esse valor é dedutível, né, porque também é uma prestação de serviço, né? Agora, remédios, né, nada que é material aplicado, né, para a recuperação da sua saúde é válido, né? Só vale mesmo a prestação de serviço, né? É lógico que e esse recibo tem que ser emitido por profissional da saúde, né? Então, normalmente são os médicos, os psicólogos, né, fisioterapeutas, né, pessoas devidamente registradas, né, e que têm o seu CPF autorizado a fazer essa emissão de recibos. Bom, a gente encerra, infelizmente, aqui o bloco de perguntas. Gostaríamos de agradecer muito a participação do professor, que trouxe, eu acho que, bastante esclarecimento nesse sentido.